Olá, como vai? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao programa Papo em Dia de hoje. E a gente tem sido muito conectado, né? Tem tido muita audiência de vocês, o compartilhamento, comentários, participação. Isso é fundamental para que a gente continue no nosso dia a dia aqui no Diário do Grande ABC. E você, já viu as notícias também? Sabe que tem tudo nas nossas redes sociais e nosso site e tudo mais. E a gente tem novidade: todas as nossas notícias também com áudio, acessibilidade fundamental para os nossos dia a dia. Mas isso, olha, já não é mais obrigação, é uma coisa que deve ser intrínseca a todas as empresas. E por falar sobre isso, eu tenho um carinho muito grande por ela, pelo filho também, mas por toda a história e por tudo que eles trazem na questão da pessoa com deficiência, mas também pelo relacionamento de família e por amar futebol e por aí vai. Mas sem delongas, a gente apresenta para que a gente possa bater um papo e conversar bastante com Silvia Greco. Muito obrigada pela presença, Silvia. Nossa, Ju, eu que agradeço. Muito bom estar aqui no Papo em Dia, Diário do Grande ABC, que é histórico no Grande ABC, então fico muito feliz e honrada em poder participar desse programa. Muito legal, Silvia, histórico mesmo, são 65 anos de história, com muito carinho feito todos os dias, né, para as pessoas aqui do nosso grande ABC, tendo essa parte muito evidente, e foi muito legal, sabe, porque a gente sempre conversa, né, Silvia sabe que eu tenho realmente carinho pela história de vocês, mas por tudo que representa, mas esses dias nós fizemos uma reportagem sobre motoristas de ônibus aqui no grande ABC, em Santo André, que estão recebendo treinamento da língua brasileira de sinais. E aí nós fizemos o Rios, e no próprio Rios, aqui do lado, também com toda essa parte de acessibilidade, infelizmente a gente não consegue ainda para todas as matérias, mas isso deve ser algo que vá ser pertinente a nós. E na hora que nós conversamos sobre isso, eu falei: "Caramba, que saudade de conversar sobre isso com a Silvia, de entender como tá". Por quê? A Silvia Greco, só atualizando vocês, eu acredito que todos conhecem, mas só atualizando, a Silvia, além de ser mãe do Nicolas, né, essa criança linda e maravilhosa ela tem um histórico muito bacana, ela acabou entrando também numa área muito grande das políticas voltadas a pessoas com deficiência, e hoje é secretária da área em São Paulo, é isso, né, Isso Silvia? mesmo. E também, só para lembrar vocês, a vencedora do prêmio da FIFA, FIFA Fan Awards 2019, que todo mundo apoiou, dessa torcedora do Palmeiras, que fez um trabalho lindo, que era natural dela, de narrar o jogo de futebol para o filho, porque não é só futebol, é uma energia toda que existe no estádio de futebol, e o repórter da Globo pegou esse lance e se tornou algo incrível, que só deu destaque àquilo que era natural da Silvia, então isso é muito bacana. Contextualizei, né, Silvia, para o pessoal aqui, Isso. mas o importante, como que tá a Silvia hoje, assim, depois de 4 anos dessa matéria? Me conta um pouquinho. Bom, já que nós vamos falar um pouco também de acessibilidade, me permita, Ju, me autodescrever. Eu sou a Silvia Greco, secretária da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo, mãe do Nicolas e da Marjorie, uma mulher branca, de cabelos castanhos, na altura do ombro, hoje usando um blazer cinza e uma camisa preta. Infelizmente, hoje eu não estou de verde, mas estou de preto e Tá cinza. de preto e branco, eu tô vendo aqui, é preto e branco. Com um fone, branco, sentada numa cadeira com o microfone na minha frente. Por que que eu fiz a autodescrição? Porque pode ser que nós temos algumas pessoas cegas Com nos certeza. assistindo, e quem sabe eles não gostariam de saber como eu sou, né. Sou uma mulher de 61 anos, embora o Nicolas fala que eu tenho 30, então eu prefiro o olhar do coração do meu filho que diz que eu tenho 30 Mas anos. você tem, eu sinto, eu sinto. Bom, deu visibilidade à causa. Ainda bem que houve aquela matéria, porque é uma coisa muito importante que eu acho que, a maioria das pessoas ainda não enxergaram as pessoas com deficiência. Tá. É uma pauta que precisa ser cada vez mais falada, e eu fico muito feliz de saber que o Diário do Grande ABC, ele está trazendo isso também dentro da sua casa, para tornar acessível, para que todas as pessoas possam ter acesso às informações. E quando eu enfatizo todas as pessoas, justamente por isso, porque a pessoa antecede a deficiência. E todas as pessoas são sujeitos de direito e precisam ter acesso a tudo. Então, tornou depois daquele evento que aconteceu no jogo de Palmeiras e Corinthians e o Marco Aurélio, um jogo tão importante, o jornalista que poderia estar vendo todas as jogadas, olhou para a arquibancada e viu uma cena que acontecia já há mais de 6 anos.
né, sempre foi uma rotina minha poder narrar os jogos para o meu filho, que vai ao estádio. A gente até estava falando aqui nos bastidores como que é envolvente ir a um estádio de futebol, assistir a um jogo de futebol, e eu ficava incomodada que ele pulava e vibrava tanto e não sabia o que estava acontecendo. Então já era uma coisa de rotina. E quando isso veio à tona, essa matéria, e teve toda essa visibilidade mundial, eu percebi o quanto a pessoa com deficiência, ela é invisível. E aí todas as oportunidades que eu tive de assumir o cargo, primeiro na secretaria da pessoa com deficiência na cidade de Santo André, com o prefeito Paulinho Serra, e depois convidada pelo prefeito Bruno Covas para assumir São Paulo, e continuei com a gestão do Ricardo Nunes, aí foi trazer políticas públicas eficazes, e não só com olhar de gestora, mas com olhar de mãe, que, são as mães normalmente que assumem esse papel de cuidar dos seus filhos, então a gente precisa ter este olhar. Então hoje eu estou como secretária, mas mãe eu serei eterna, né. Exa Então tenho que deixar um legado muito firme e cravado mesmo, para que outras políticas, outras pessoas que venham possam desenvolver esse trabalho tão importante e necessário para as pessoas com deficiência. É, eu aproveito também, né, abrindo uma aspas aqui para a questão humanizada, minha mãe, né, também mandando um beijo para ela, porque tem a minha irmã com deficiência, são 40 anos de lutas e alegrias, muitas também nisso, e eu vejo o tanto que minha mãe luta por essa questão e o quanto ela precisa das políticas públicas na cidade onde ela vive, em prol também do atendimento para minha irmã, e graças a Deus muitas evoluções, mas também ainda continua sendo isso, é um dia a dia que exige muito da família em cima disso, Muito. e é super necessária essa sua fala, você está como algo mais mãe, sempre será. Então, um beijo para minha mãe e para Vanessinha, que é importante, e são palmeirenses, gente, um adendo aqui para uma pessoa que que é corintiana, mas tudo bem. Silvia, mas falando agora de política, quando você fala que: "Ah, eu estou na pasta e tudo mais", como você tem visto as políticas públicas? Eu não estou falando só capital, isso é muito importante, porque pessoa com deficiência num todo, mas como você tem visto as políticas públicas voltadas para isso? Bom, hoje melhorou muito, né, nós temos hoje acesso a bastante políticas públicas, mas o melhorou não significa que está bom, ainda tem muito para ser feito, muito mesmo. Justamente por isso, porque as pessoas ainda não têm aquele olhar da pessoa com deficiência como prioridade. Não só nas políticas públicas, mas também na sociedade em geral, porque ainda olham com dó e piedade, coitadinho, ou com capacitismo, numa questão bem preconceituosa, e isso a gente precisa acabar, né. Então, quando se fala de pessoa com deficiência, ela está inserida em todas as questões: educação, saúde, esporte, lazer, cultura, em tudo ela precisa ser incluída. Então nós precisamos de políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência em todos os segmentos. Eu acredito que o fato, por exemplo, de ter a secretaria da pessoa com deficiência numa cidade, ela e as políticas públicas sejam, muito mais eficazes. É muito importante. E nem todas as cidades ainda têm a secretaria da pessoa com deficiência, ou muitas vezes nem uma coordenadoria, e precisa, porque ela precisa conversar com todas as pastas para poder cada vez mais ter políticas públicas voltadas a essas pessoas, até porque, o número de pessoas com deficiência maior são na periferia, num público mais vulnerável e que precisam mais de ajuda, que dependem do SUS, que dependem de uma educação inclusiva, e realmente precisamos de uma educação inclusiva que saiba receber. Então aí vem a capacitação, a formação de professores, de educadores, todas as pessoas precisam estar envolvidas nesse processo. Eu posso falar da cidade de São Paulo, que estamos fazendo um trabalho muito de incluir, inclusive o nosso plano de ação se chama Inclui Sampa, para incluir cada vez mais, dar visibilidade cada vez mais e cada vez mais com políticas públicas. Embora a nossa secretaria seja meio, a gente trabalha com todas as demais muito próximo. Então não existe nada que vai ser feito na educação que não é chamada a secretaria de pessoa com deficiência para saber o que precisa ser feito, Sim. né. Então são várias pessoas, vários atores trabalhando, assim, pela causa. É, você falou algo muito importante, né, a
tem muita questão da pessoa com deficiência em áreas periféricas, né, nas comunidades e tudo mais. Como lidar com isso? Porque, na realidade, quando você tem uma pessoa e você tem os meios financeiros para cuidar, é muito mais fácil. Vamos colocar uma aspas aqui, tá, gente, por favor. É mais fácil porque você tem um atendimento até em casa, um home care, um acompanhamento que seja necessário. Mas para essas pessoas é um dia a dia comum que precisa ser lidado com uma mãe que trabalha o dia inteiro, com outros filhos também na atuação, tem dentro de casa, não tem. Então, assim, a política pública realmente faz muita diferença e é legal saber que vocês estão com esse olhar voltado também para essa área. Silvia, quando eu vejo muitos eventos você participando, o Inclui Sampa é um plano da gestão, mas você já tem outros eventos que vocês acabam fazendo? Quais você pode citar nos últimos meses aí que você tem ido? Porque eu vejo muitos, e principalmente até, por exemplo, no estádio, que vocês fizeram um jogo com crianças autistas, foi isso mesmo? Isso mesmo. Hoje a comunidade autista de torcedores, nós temos torcedores, tor au autistas alviverdes, autistas alvinegros, sou tricolor autistas, isso em São Paulo, fora que no Brasil todos, a maioria dos times de futebol estão tendo a sua torcida com autistas. E aí nós fizemos na cidade de São Paulo um jogo, eh com essas 3 torcidas, trazendo ex-jogadores como Zé Roberto, Dodô, Amaralzinho, Fábio Luciano, jogando com, pais de autistas, com autistas, com mulheres autistas. Foi um amistoso, um jogo maravilhoso. E neste jogo nós tentamos fomentar a cultura de paz no esporte. Eu acho que é possível. Através dessas torcidas, voltar a ter jogos entre que, Palmeiras e Corinthians estejam as mesmas torcidas, com a rivalidade, mas sem a Brutalidade. Eu brutalidade, né, não dá, com desrespeito. Então nós estamos usando dessas torcidas, através dessas torcidas, fomentar essa cultura de paz no esporte. Foi maravilhoso, deu uma repercussão muito linda, de saber que os autistas estavam ali também participando, jogando futebol, e os pais também participando com grandes ídolos. Foi um momento muito importante. Participamos também, por exemplo, da parada Isso, LGBTQIA+, então, eu né. vi todos esses Por quê? Porque o que que nós, pregamos todos os dias? Respeito pela causa. E quantas pessoas com deficiência estão nessa comunidade LGBTQIA+, inclusive alguns que adquiriram a deficiência por conta da violência que sofreram por conta do preconceito, né, sim. da LGBTfobia, então é muito importante isso. Então, todos os lugares que a gente pode estar presente, nós estamos, porque nós cuidamos de pessoas e nós exigimos respeito. Então, quando a gente exige respeito por nós também temos que respeitar a todos. Então, nós estamos em todos os lugares. É um movimento muito grande que a gente faz dentro da cidade de São Paulo, em colocar, por exemplo, na virada cultural, pessoas com deficiência em cima do palco e na plateia. E é isso que a gente quer. Então nós temos produtores com deficiência que trabalham na virada cultural, Que legal. nós temos artistas com deficiência que se apresentam, e nós temos o público, a plateia que vai lá assistir à virada cultural. É isso, a gente Tá. precisa dar visibilidade à causa. E quando a gente fala disso, essa preocupação ela é geral. Vocês acabam tendo, até de ESG mesmo, né, de governança do social, que a gente fala tanto hoje nas empresas de Sim. sustentabilidade como social. Isso tem sido natural tanto no Brasil como fora dele, Silvia? Ainda mais você que teve toda essa visibilidade, esse trabalho, como você tem visto o Brasil em termos de mundo, sabe? Nós estamos bem representados, nós estamos muito aquém do que o mundo tem sido feito. Como está o Brasil nisso? Quando se fala de acessibilidade, normalmente a pessoa já pensa na acessibilidade arquitetônica só nisso. Na acessibilidade arquitetônica, é lógico que muitos países aí no mundo, eles estão à frente do Brasil e até da cidade de São Paulo também, por uma outra questão cultural, que elas já foram planejadas para isso, então, alguma diferença. Eu vejo, assim, que tem essa diferença, mas em outras questões, a cidade de São Paulo, eu falo para você, Ju, e sem falsa modéstia, nós estamos trabalhando passo a passo para que São Paulo se torne a capital mundial da inclusão. Porque cada trabalho que a gente faz pensando nisso. É lógico, quando a gente olha para alguns países, a gente vê que, né, tem alguma evolução, mas eu penso muito mais na questão cultural, de já se prepararem, porque, por exemplo, você vai em alguns países que não tem a fila preferencial, aí você fala: "Nossa,
não tenha fila preferencial, não tem porque não é necessário, porque se eu chegar lá com meu filho, basta eu pedir licença e eu vou ser atendida em qualquer um Porque dos caixas, culturalmente aquilo culturalmente. ali já está. Aqui ainda tem pessoas que param seu carro nas vagas, né, Nem que me são, fala. pra pessoas com deficiência, para idosos, para gestantes. Então acho que culturalmente a gente tem que mudar muito ainda no Brasil. Mas, trazer políticas públicas para as pessoas com deficiência, estamos já evoluindo muito É mesmo? do que foi há 10, 20 anos atrás. Muitas coisas já estão sendo feitas e tem muito a fazer ainda, mas não está parado não, nosso país está trabalhando para isso. Eu igual você falou, não enxergava, mas começou a ter um movimento em Começou a cima ter o disso. movimento. Tá. Ô Silvia, conversar com você e não perguntar algumas coisinhas da própria Silvia é irreal. Ah, uma coisa que eu sempre falo, viu gente, você pode não ter uma deficiência, mais uma aspas aí pra você, mas com certeza tem alguém que tem uma redução de mobilidade perto de você, como um vô e uma vó. Eu lembro que eu tive uma discussão muito forte com uma pessoa uma vez que falou assim: "Ah, mas eu não preciso, então eu não sei disso". Eu falei: "Você não precisa hoje, mas as coisas podem acontecer". Então, tudo pode acontecer, né, na nossa vida, por isso que a gente está aqui, a vida é tão bonita exatamente porque a gente não sabe do que pode acontecer no amanhã ou daqui 5 minutos. Mas o grande lance é que você tem que se colocar no lugar do outro, e pronto, não tem outra questão que faça com que você seja mais humanizado ou não, então preste atenção nisso. E a questão da mobilidade, que daí é a acessibilidade arquitetônica que você falou, é fundamental em todos os lugares, porque nós temos pessoas com a mobilidade reduzida, pessoas que precisam atenção. Eu brinco às vezes assim, você está num salto alto, já é totalmente diferente o seu andar. Imagina alguém que realmente tem essa Carrinho de bebê, você é, vai carre sentir agora. não, vai sentir não. Aliás, prefeitura de Guarujá, nós temos uma conversa muito grande a ter, porque aqui eu não ando muito, né, até por questões de segurança e tudo mais, mas no Guarujá a gente tem andado muito de carrinho de bebê para ir pra praia, são 600 metros de distância, são 600 metros de luta, porque assim, é uma via com cacos, com tudo jogado assim. Eu falei: "Meu Deus", eu realmente nunca tinha observado isso, porém, eu já tenho um olhar por ter irmã deficiente, por ter uma vozinha que sempre está junto, então você tem isso no seu dia a dia um pouco mais presente. Mas é irreal como não tem acessibilidade nas praias. Isso, Silvia, assim, é um pedido para as pessoas, porque é um momento de lazer que se torna super estressante, porque É. você não pode parar, a polícia parou atrás da gente, porque não tem entradinha. Olha isso, não tem entrada nos lugares, falaram pra gente ir lá na ponta da orla, lá na ponta, que lá tinha. Eu falei: "Não, deixa eu entender, eu tô aqui na Enseada, eu tenho que ir lá na Astúrias, sei lá, Aham. pra descer a minha irmã, pra daí eu". Gente, não Não dá. combinou. Aí quando eles viram toda a mobilidade reduzida da minha irmã: "Ah não, tudo bem, a gente para aqui". Aí parou toda a rua. Aí todo mundo xingando a gente porque paramos na ciclofaixa. Olha que É, coisa, Silvia. constrangedor. Constrangedor, é essa a palavra, porque É. era só ter uma meia-lua para a gente descer em paz, não precisava deixar nosso carro ali, meu pai colocaria o carro fora do espaço, né, para as pessoas, Uhum. mas não tinha, não É. tem. Então assim, e era um momento para ser de lazer, se tornou tão angustiante entrar na praia, porque não pode entrar com o carro, não deixaram a gente entrar com o carro, o carrinho, a cadeira de roda dela não andava, porque é uma areia mais fofa, então não tem a plana. Olha, se a gente ficar aqui, É. vou ficar horas E aí falando que tá, disso. por isso que eu falo que não é só a acessibilidade arquitetônica, porque aí é comunicacional, atitudinal, porque as pessoas precisam ter Atitude, atitude, atitude. precisam ter atitude, Sim, né. Hoje digital, com a tecnologia, que precisa ser avançado sim, também, de dar recursos para as pessoas poderem também estar, incluídas através de tecnologias assistiva. Você exato. viu como que o leque é grande, como precisa ser discutido e levado em pauta sempre, Sim. né, E precisa ser eu falado. falei que eu ia fazer uma campanha que é diversão, não é obrigação, sabe, tinha que ser uma coisa muito natural, muito pelo contrário, ainda mais lá que é um ambiente, falo muito de praia, porque no nosso dia a dia a gente já sabe que é um estresse natural de É, tudo, mas na praia é para ser de boa, é para ser gostoso, né, pois para é, ser prático para todo mundo, é. e deveria ter sido criado, mas enfim, isso foi um adendo. Agora Silvia, só sobre a sua história, quando você fala do futebol, você sempre gostou de futebol ou você passou a frequentar o futebol porque o seu filho gostava? Não, eu sempre gostei. Eu fui, criada ao lado do meu pai palmeirense, e assistindo aos jogos com ele pelo rádio, muitas vezes fui ao estádio também com ele desde pequena. Depois, na minha juventude, eu passei a frequentar o estádio de futebol com os amigos. Então, por exemplo, tinha um amigo em Mauá, corintiano, eu até soube esses dias que faleceu, que ele era feirante, então ele tinha uma Kombi. Chegava aos domingos, fechava ele
estava todo Estava. mundo, palmeirenses e corintianos, e a gente ia para o Que coisa Morumbi, tensa. e era uma delícia. Então, né, é uma coisa Não, que palmeirense e corintiano ia para o Morumbi? para o Ah, Morumbi, gente, assistir o jogo do jogo era Palmeiras lá, e né. Corinthians. Então, É. era muito legal isso, né. Fui criada assim. A minha filha Marjorie, eu não consegui que ela fosse São Paulina. palmeirense, ela foi ser São Paulina, porque na época dela de infância, os primos todos são Sim. paulinos, porque São Paulo ganhava tudo. E o Nicolas eu consegui, graças a Deus, trazer para o meu lado, porque aí eu comecei a ter a companhia do meu filho Sim. nos jogos, E né. agora a leva que vem, como você mesmo falou, vai ser tudo palmeirense, né? É, nessa fase Que eu acho que você tá de ganhando só um Abel, né. pouquinho, né. Não, tem até gente colocando o nome de filho de Abel, gente, Bom, o aí Nicolas vai ganhar um cão guia, né, agora quando ele fizer vai ser 17 para Abel. 18 anos, já Ah escolheu o nome não, de você tá Abel. É, brincando, vai gente. chamar Aí ó, Abel. primeira mão a gente trazendo que o nome do cachorro do Nicolas. Vai ser E Abel. esse cão guia tá onde? É em Sorocaba, né, na Magnus, que eles Sim, fazem é o todo treinamento. esse treinamento, então logo, logo a gente vai estar com o cão Eu guia. quero uma primeira foto é pra mim, hein, por Ah, legal. favor, quero eu fui Você vai conhecer conhecer o Abel. o Abel. Meu Deus, ainda bem que você sabe que o Abel, técnico do Palmeiras, é de Penafiel, em Portugal, e eu fui pra Penafiel, Hã. não sei nem por quê, porque não é uma rota de Portugal, né, pra ser feito, mas uma amiga mora em Penafiel. Então ele a hora que falou: "Ele é de Penafiel", aí eu conheci um monte de gente do estádio, que não sei o que lá, eu falei: "Gente, olha que conexão, não tem nada a ver, não sou palmeirense, mas Palmeiras tá bom demais, gente, não vamos É. entrar em Palmeiras, vamos falar só Então, de futebol". porque eu acho que os outros não podem reclamar, eles que têm que fazer alguma coisa, não somos É nós que temos verdade. que deixar Não, de fazer, vocês né. o O Palmeiras papel está fazendo o papel dele, quem não está é. fazendo são os outros times, isso não tenha dúvida nenhuma. Aí, e seria uma obrigação, a gente fala: "Ah, mas está jogando muito campeonato", eu falo: "Gente, mas com todo aquele treinamento, né", É, eu acho que tem um equilíbrio, até porque é esforço físico, mas com todo aquele treinamento e todo esse oba-oba, tem mais é que jogar bola, né, pelo amor de Deus, é só jogar bola, é. só, né, com todas as suas diversões, mas é só jogar bola. Ô Silvia, eu agradeço, eu queria só que você, até como mãe mesmo, deixasse um recado especial para as outras mães e tranquilizasse que as políticas públicas estão sendo feitas e o que elas podem e como elas podem também participar. Assim como um plano diretor de uma prefeitura, como que elas também podem se organizar para fazer tais cobranças e tais necessidades que só elas vivem com relação aos seus filhos É, também. não dá para romantizar e dizer que é tudo mil maravilhas, né, para as mães, e a gente tem até que pensar em cuidar de quem cuida, porque o trabalho e o amor que as mães se dedicam aos seus filhos, e é uma luta diária por direitos dos nossos filhos. Então eu acho que não pode desistir nunca, e a gente sabe que a mãe não desiste, e tem vários canais de conselho, de próprias ONGs que podem se unir para cada vez mais a gente estar lutando pelos direitos desses nossos filhos, como eu já disse. Mãe não desiste, mãe luta, mãe tem amor, mãe tem carinho, mãe tem dedicação, e graças à nossa luta, é que a gente já conseguiu muitas coisas. E se Deus quiser, com a nossa luta, a gente vai ainda conquistar muito mais. Então pode contar comigo como mãe, não só como Silvia secretária, mas como mãe em toda a região do Grande ABC, para que nós unidas possamos fazer alguma mudança na sociedade, em prol não só dos nossos filhos, mas de todas as pessoas com deficiência. Muito legal. E Silvia, continue contando com o Diário do Grande ABC. Eu quero que cada vez mais isso seja realmente levantado aqui dentro do nosso espaço e que façamos algumas coisas também aqui no Grande ABC, propriamente em Santo André, porque tem realmente várias políticas públicas aqui em Santo André. Eu sou muito feliz por fazer parte também dessa cidade. Um abraço ao prefeito Paulo Serra, porque é legal a gente saber que pode contar, que pode colocar isso como fato comum num município e viver de uma forma tranquila. Muito obrigada pela sua presença, carinho enorme, É. um beijo ao Nicolas, E por fica a favor. dica, né, que todos os prefeitos tragam essa pauta como uma secretaria, porque isso faz uma diferença muito grande. Com certeza, o consórcio aqui é fundamental a gente trazer isso, vamos ver É, se a gente acaba somando, se eles não estão, né, não é do meu conhecimento, mas vamos juntos nisso. Obrigada mais uma vez, obrigada. sucesso. Gente, nós papeamos mais um pouquinho aqui nesse programa Papo em Dia, já sabe, quer dar dica de algo, de algum tema, de alguma participação, entre em contato conosco, tá bom? Mande aqui no WhatsApp, toda a tela trazendo para vocês as informações. Obrigada pela companhia, é sempre bom estar com vocês. Um grande abraço.